Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando aqui no estúdio da comunidade Anuncia-me, aqui em Guaratinguetá, sede, a casa-mãe da comunidade, mais um podcast. Hoje trazendo uma pessoa muito importante, um grande amigo, um grande irmão, para partilhar um pouquinho da sua vida. Quero que você também compartilhe com mais pessoas para termos muita gente acompanhando esse podcast, como a gente faz toda semana. Mas hoje está aqui o Sidney. É Sidney França? É Sidney Galvão de França. Que maravilha, que maravilha. Quem é o Sidney? Eu sou pai, filho, irmão. Sou casado agora em julho há 34 anos. 34. Isso, 34 anos. Minha esposa chama Sônia. Tem minha primogênita Stephanie, meu filho, meu menino, né? Meu molecão, como eu sempre falei. O Kevin e a Letícia, o Kevin de 27 anos e a Letícia de 22 anos. Maravilha. E um neto de 5 anos. Tem um neto ainda? Tem um neto, Já é vovô? tem um neto de 5 anos, agora, se Deus quiser, agora em agosto, já faz 6 aninhos também. Que maravilha, parabéns pela família, né? Eu sou sargento reformado da Polícia Militar. É isso que eu ia perguntar, É, porque a gente se conheceu há muitos anos, né? Sim, meu pai, inclusive, era muito seu amigo, né? É, Que já falecido já em 97, né? Desde que o grupo era lá no orfanato, né? exatamente. E a gente já se conhece desde aquela época, né? Desde E depois o senhor, a irmã Anice, já conhece meus filhos aí também desde pequenininho. que maravilha. Eu sou sargento reformado da Polícia Militar. Trabalhei por 25 anos na rodovia Castelo Branco, São Paulo. 25 anos? 25 anos, por quê? Porque, na realidade, na Polícia Militar a gente se aposentava hoje com 35 anos, mas antigamente era 30 anos. Mas é que eu já tinha 6 anos de registro fora da Polícia Militar, Que onde bom, eu trabalho desde os 12 anos e registro em carteira desde os 15. que bom. Então, juntaram-se os tempos aí e estamos aposentados e aí com um tempinho, né? Uma conversa com a irmã Anice, ela precisava de uma pessoa e eu me coloquei à disposição porque eu também sou formado em pedagogia. Tá bom, nós vamos falar sobre isso. Eu vinha vindo pela rodovia Dutra uma vez e um guarda rodoviário me parou, né? Você lembra disso? Lembro. Foi na Castelo Branco. Foi lá mesmo, lembro sim. Um grande amigo, foi uma fiscalização de rotina, né? E a gente já conhece a pessoa, a índole. E foi até uma satisfação, porque fazia um tempo que a gente não se via, né? Fazia muito tempo. E de repente, a 250 quilômetros daqui, a gente vai se encontrar. Foi uma grata satisfação revê-lo aquele dia. Que maravilha. Agora diz para mim, você disse que é formado em pedagogia. Como é que você chegou até o projeto social? Olha, aqui, nosso projeto Vida aqui, né? Como eu já conhecia vocês há bastante tempo, conhecia já o trabalho, mas não o projeto. E um dia, conversando com a irmã Anice, ela falou, por que você não vem conhecer, por que você não vem ver? E eu vim ver como é que era, como é que estava, porque aqui mesmo, fazia bastante tempo que eu não vinha. E ela me apresentou o projeto e eu me coloquei à disposição. Ela falou, nossa, nós estamos precisando realmente de uma pessoa, uma parte lúdica, com as crianças e tal. Porém, eu falo também sobre a parte de leis, né? Sobre a parte policial, uma orientação para as crianças e quando eles precisam também a parte de pedagogia, que foi o que aconteceu no final do ano passado, né? Ô, senhor, estou com umas dúvidas aqui de equação do primeiro grau e taca lá o senhor procurar e relembrar umas coisas para ajudá-lo sempre, né? Agora diz assim, o que motivou então, quando você veio aqui e olhou o projeto, o que motivou você a dizer, eu vou ajudar nisso? As crianças, né? As crianças, né? Como Deus sempre me guardou durante 25 anos, saindo dia sim, um dia não, na beira da estrada e trabalhando, e vai e volta, e é muita viagem. E era um dia sim, um dia não. Eu tinha pouco tempo para dedicar à minha família. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Quase não tinha tempo nenhum, né? Exatamente. Eu saía de casa 2h10 da manhã. Você trabalhou onde? Na Castelo Na Branco? Castelo Branco. Só lá? Só lá. Que Então eu saía de casa 2h10 da manhã, pegava um ônibus até São Paulo pegava outro até a ponte do Piquiri pegava outro para chegar no serviço. Não Eu era. chegava, exatamente, chegava às 6 horas lá em ponto, que era o ônibus que saía para Sorocaba. Então Deus me livrou esse tempo todo. Então hoje eu posso falar que eu posso tomar um café com a minha mulher praticamente todo dia, devido aos afazeres, né? Mas eu praticamente posso ouvir meu evangelho de manhã, tomando um café com a minha mulher, coisa que eu não podia fazer quando estava nativa. Falando no Evangelho, como é que é a sua vida cristã? Graças a Deus, hoje eu estou muito bem comigo, eu estou muito bem com meus amigos, eu estou muito bem com a minha família
e principalmente estou muito bem com Deus. Amém. Nós somos parceiros mesmo agora, viu? De verdade. Você participa de algum movimento? Sim, eu participo de um grupo de oração, o grupo Vinde Verde, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá no Engenheiro Neiva, né? Já faz 3 anos já que eu estou com eles lá também. E lá se reúne que dia mesmo? Lá as reuniões lá são todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. Que maravilha, né? Que maravilha. Então a gente, como eu falei, dispensar um pouco mais de tempo, já que ele me guardou durante 25 anos, Deus, Nossa Senhora, eu passava minha frente Aparecida, agradecer e agradecer todo dia. E quando sobrou esse tempo, vamos falar assim, eu tenho meus biquinhos que eu faço, tenho as coisas para fazer em casa, mas aí o projeto, quando eu vi aquelas crianças, eu falei, eu vou abraçar. Preencheu você, Cid? Demais. Já faz 1 ano e meio que estou aqui. 1 ano e meio já. Puxa, entendeu? Passou o tempo. Tem tantos percalços, uma coisa, outra. Eu moro do outro lado da cidade, né? Do outro lado. Mas não é problema nenhum. O deslocamento até aqui não onera em nada, pelo contrário. Eu fico muito, muito contente de ver que é satisfatório demais você ver que você está ajudando em alguma coisa. E uma coisa que, sei lá, a cada 10, se a gente conseguir tirar 2, melhorar a vida de 2, que maravilha. Já é uma grande coisa, né? Uma grande coisa. Cid, fala um pouquinho da sua profissão de policial rodoviário, que você se reformou lá, aposentou lá. Sim. Alguma coisa que lembra que foi desagradável no seu tempo? Olha, Henrique, tem muita coisa. Tem muita coisa. Você convive com muita coisa ruim. Porque, por exemplo, eu era policial rodoviário. E você convive com um acidente, você convive com os traumas, com as ocorrências policiais, né? Um roubo de caminhão, um roubo de carga, um sequestro. Tudo isso está envolvido ali. E ali, a região de Barueri, Itapevi, Jandira, São Roque, no caso, no começo ali, Osasco, Carapicuíba, tudo cidade às margens da rodovia. Então, tudo que acontece na cidade, muitas vezes cai na rodovia. Então, nosso alerta... Sobra para vocês. Exatamente. É um apoio, né? Porque a gente trabalhava ali. O policiamento diário ali foi sempre muito do pessoal do 20 de Barueri. O pessoal era sempre muito parceiro, a gente sempre junto e fazia... pedia apoio, a gente aparecia. E, como eu falando, colocando Deus à frente sempre, e agradecendo quando chegava e solicitando o apoio que necessário. É um risco, né, Cid? Sempre. Você não sabe sempre é um risco, sempre é um risco, porque as pessoas às vezes achavam ruim, né? As pessoas eram abordadas e, nossa, mas por que me parou? Eu falei, gente, a gente tem que entender que quem não deve não teme. E a gente fazia aquilo, era o quê? Era o nosso trabalho. Era o nosso trabalho. Alguma coisa que lembra que foi agradável, pelo menos? Já tem muito mais negativa às vezes? Sim, teve uma ocorrência onde o rapaz capotou o carro, só que ele capotou num gramado, onde tinha ainda, próximo de Barueri. E nós conseguimos, com a ajuda dos caminhoneiros, os caminhoneiros são grandes parceiros. São, né? Grandes parceiros, nossa, ajuda, principalmente quando não tinha as concessionárias. Você precisava de uma corrente, de uma corda, alguma coisa, de uma força, o caminhoneiro estava lá para apoiar. Os caras são fera demais, viu? São fera demais. E nós levantamos um carro no braço. Levantamos um carro, não vou lembrar o modelo do carro, só me lembro que era um carro vermelho. E o rapaz se machucou bastante, a gente socorreu, e naquela época a gente socorria na própria viatura nossa. Porque não tinha ainda concessionária. Não tinha nada. Colocamos numa maca, era uma viatura ano 90, né? E socorremos ao SAMEB Barueri, que é um excelente hospital também. Barueri é uma cidade muito bem estruturada, né? E depois de 3 meses, o pai com o filho chegaram lá me procurando. E para agradecer o socorro. E aquilo foi bastante emocionante, porque... Talvez você nem lembrasse, né? Exatamente. É tanta ocorrência, tanta gente, tanta coisa que acontece, que a gente muitas vezes passa... Você não lembra? Né? É difícil de se lembrar. Mas essa uma foi marcante demais. Uma delas. Tive muita coisa boa, tenho muitos amigos ali. Tenho ainda muitos amigos. Fez muita amizade. Nossa, eu tenho muitos amigos. Alguns que eu tenho contato até hoje. Que maravilha. Alguns que eu tenho contato até hoje, que são alguns que me ensinaram a trabalhar, outros que eu ensinei a trabalhar e são gratos até hoje. Que hoje estão ensinando amigos meus que estão se formando, inclusive, essa semana na Polícia Militar. Que maravilha. Então, tudo tem seus prós e contras. Tem os de sabores, uma coisa ou outra. Mas tem coisas boas uma grande parte enche o coração da gente. Isso. Grande parte são pessoas agradáveis demais. Que maravilha. Você está acompanhando o podcast aqui na Comunidade no Cimo com Sidney Galvão França, é isso? Isso. Que tem quantos anos? Eu tenho 55 anos.
Nossa, tá tranquilo. Tá menino ainda. 55 anos. E você compartilha com a gente para acompanhar o podcast, para que a gente atinja muitas pessoas com o testemunho desse grande irmão. Você chega aqui. Eu perguntei o que motivou. Foi ver as crianças Exatamente. e ver que eles estavam mudando. Você notou mudanças? Sim, sim, nós temos alunos aqui que, com o apoio da gente, eu falo aqui porque a gente tem aqui o São Paulo, que faz judô, tem o Mione, que dá o atletismo, É uma equipe, tem né? a Mara, que é psicóloga, tem a irmã Anícia, claro, tem a, A irmã Érica. tem a irmã Érica, claro, tem as duas que dá aula de violão, que eu não vou lembrar, acho que é a Meire, né, que É, dá a aula de Meire, violão, então, tem a Liliane. É uma equipe de Exatamente, voluntários. exatamente, é uma engrenagem. É uma Tá engrenagem. tudo envolvido ali. Exatamente, a gente está junto ali, a gente troca ideia e, por exemplo, quando eu estou com a molecada na parte da tarde, às vezes tem os muito pequenininhos e os maiores. Então a Liliane fica com os pequenos, eu fico com os maiores. Quando tem poucos, a gente mistura, igual a semana passada a gente misturou, fiz um trabalho junto com eles. E os grandes também apoiam, ajudam. É gratificante demais, é muito bom de você ver aqui. Uma pergunta curiosa. Esse envolvimento com as crianças, esse 1 ano e meio que você disse que está aqui, ele influenciou alguma coisa na sua família? Sim. Sim, porque às vezes inclusive a semana passada minha esposa esteve comigo aqui. E ela veio só para dar uma volta, para ver como é que estava aqui, e acabou vendo as crianças ali, e o carinho que eles têm comigo. Não só comigo, claro, né? Eu falo comigo porque foi o dia que ela veio, o dia que eu estava aqui. Mas é muito gratificante. Você vê, ô, senhor Sidney, ô, senhor França, uma coisa ou outra e tal. E teve até uma situação das próprias crianças falarem, né? Nossa, a criança fala, eu te amo, eu gosto muito do senhor, eu gosto da sua aula. E é gratificante demais você aquilo. Muitas vezes, às vezes a gente pensa que a gente está ajudando eles. Mas muitas vezes eles é que estão ajudando a gente, eles que estão ensinando muita coisa pra gente. Inocência. Exatamente. Dão aula pra gente, né? Nossa, a gente aprende demais. Você sendo voluntário, fazendo esse esforço com muita alegria, que reflete também na sua família, na sua vida de homem, o que mais tocou você, que emocionou você no projeto? É que eu não posso falar os nomes, mas teve um dos pequenos aí, dos pequenininhos, que chegar e fazia aqui, eu acho que umas 2 semanas que eu não via, e já justamente por causa dos compromissos, aquela coisa, aí muda uma coisa para lá, uma coisa para cá, e trocou a escala, aí uma coisa e tal, e quando ele me viu, ele veio correr, ele me abraçou e falou, eu te amo. Olha só, emociona, né? Nossa. Você não estava vendo ele? Não, eu só vejo ele aqui. Eu só vejo ele aqui, e ele chegou e... Você vê já a importância, então, que ficou no coração dessa criança. Exatamente, o seu contato. exatamente. E ele chegou, abraçou, deu um pulo, né? Nossa, senhor, eu te amo tanto, e abraçou, assim, aquilo te dá força para continuar. Aquilo te dá força para melhorar sempre. Maravilha. Aquilo te dá força para, sei lá, para você mostrar para os outros que o mundo tem jeito. E o projeto, você sabe, a gente vai levando ele com responsabilidade, com muito amor, mas é simples, né? Se mais entidades fizessem um trabalho assim, a gente começaria a mudar alguma coisa na sociedade, não? Com certeza, tinha que ter um engajamento melhor das pessoas, porque a gente sabe aqui tantas famílias assistidas, tantas famílias que são ajudadas, né? Que as pessoas vêm aqui, você vê que realmente precisam. E as pessoas que podem, e eu vou falar para o senhor, às vezes as que não podem ajudam mais. É verdade. As pessoas que têm menos são os que mais pobres ajudam mais do que os ricos, vamos dizer assim, exatamente. sem condenar ninguém. Não, sem. É o que não tem nada que ajuda. Exatamente. Eu vi na festa que foi feita agora aí, poxa, os próprios pais, mães, fizeram bolo, fizeram isso, fizeram aquilo. Eles ajudaram. Exatamente, eles ajudam a ajudar. E é como eu falo, quando a gente termina o nosso grupo de oração, a gente faz orações lá para os pedidos. Então, você tem um pedido de uma pessoa, vou lá colocar o nome do Henrique, lá, o nome da irmã Alice, o nome da comunidade, coloca lá, e depois todo mundo reza para todo mundo. Oh, maravilha. Eu não vou rezar pelo meu pedido, eu vou rezar por todos. E Por aquilo, todos. as pessoas às vezes não conseguem mensurar a força que aquilo tem, que é uma oração em grupo. Ô Sidney, eu notei também, de uns tempos para cá, uns meses para cá, a mudança nas próprias mães que vinham aqui e alguns pais que vêm aqui. Por causa dos filhos está sendo mudado, eles vão influenciando dentro de casa.
Exatamente, Henrique. Eu sou instrutor de direção defensiva. Estou um pouco desatualizado, agora que estou quase 10 anos fora. 9 anos já que eu reformei, né? Mas no começo eu era instrutor de direção defensiva. E quando você falava com as crianças, por exemplo, sobre cinto de segurança, aí chegava as crianças, você via depois que daí eu ia buscar meus filhos na escola, e você via a criança falando, pai, tem que pôr o cinto. Olha. O tio falou que tem que colocar o cinto, que é perigoso. Mesmo sendo pertinho de casa, mesmo sendo um deslocamento pequeno, é perigoso. Ó, pai, não pode ir com a criança aqui em cima do tanque da moto. Tem que ter o capacete. Hoje são 10 anos. A criança tem que ter 10 anos para andar de moto. Na época era 7 anos, depois com a alteração da lei foi para 10 anos. Então, ó, pai, eu não posso ir no banco da frente, eu tenho que ir no banco de trás. A mamãe que tem que vir aqui na frente. Porque o senhor falou que é perigoso. Eles mesmos cobrando. Exatamente. Aprendendo. Não, e eles começam a cobrar dos pais. O senhor falou. Aí o pai não vai realmente rebater uma coisa que é certa para ensinar o errado. Então acaba influenciando na própria família. Fazendo o pai e a mãe pensar um pouco, né? Nossa, meu filho está me falando isso, então. Né? Então você vê a importância do ensinamento para a criança desde quando pequena. Porque aquilo entra na cabeça dela e não sai. Não sai mais. Não sai mais. E é um aprendizado pro resto da vida, né? Exatamente, ela vai ensinar aquilo. É uma herança que não tem preço. Exatamente, de repente aquilo. Ela pode crescer com aquilo e ensinar aquilo depois até para os filhos dela e mostrar, olha, tanto tempo atrás um professor me falou assim, como já aconteceu, de encontrar algumas crianças daquela e falar, o senhor lembra aquela coisa? É muito gratificante ouvir uma coisa dessa. Viu? Que maravilha. É muito bom. O podcast com o Sidney Galvão França aqui, nós vamos perguntar para ele isso aqui. O reforço escolar que você ajudou e tem ajudado, transformou um pouco a vida das crianças? Olha, então, foi no final do ano que eles pediram que eles estavam com dúvida em relação à equação do primeiro grau e potenciação. Que eles iam fazer prova e eles não estavam entendendo. Né? Então eu procurei uma forma de imprimir algumas coisas e mostrar para eles, e aquele dia, aquelas 2 horas ali, nós ficamos só naquilo ali. Passamos outra atividade para os outros que já sabiam, que disse que não precisavam. E ficou com eles. Exatamente, eram três crianças, ensinamos, mostramos para eles de uma forma facilitada, aonde mostrando número por número, operação por operação, como que se chegava àquele resultado. E aquilo foi, mas eu não aprendi assim. Então, você tem que demonstrar. Você tem uma fórmula diferente. Exatamente, você tem que demonstrar no papel que você fez. Mas chegou no resultado certo, é que às vezes a gente dá uma simplificada nas coisas e fica difícil para eles. Entendi. Então desmiuçou aquilo ali. Colocou um negócio que ficou uma conta mais comprida, mas menos complexa. Então, o que aconteceu? Segundo eles, foram bem na prova, passaram de ano, tá todo mundo aí, tá feliz. Agora me diz uma coisa, hoje que nós estamos gravando esse podcast, eu vi você de kimono, o que foi isso? Então, não é reforço escolar? Não. Tá, de repente, isso aí foi como eu estou falando, a gente, como o senhor mesmo falou, a gente quer uma equipe, nós somos parceiros. E o Sansei Paulo foi fazer uma viagem, inclusive está viajando hoje. Se afastou um pouco, né? Isso, Deus abençoe, ele foi fazer uma viagem comprida aí, mas nada sério, foi só viajar mesmo. E a gente precisa, né, quando pode. Você está substituindo o Sansei? Então, eu vim para dar uma força, dar um calor na criançada ali porque eu sou também, minha filha é campeã brasileira de judô, né? Olha. Minha filha é campeã brasileira, mas ela não tem como, ela vê que ela é muito atarefada. Ela é uma influencer. Ela é mãe, e ela tem a casa para cuidar e um monte de coisa, e além de tudo, ela faz muita divulgação de loja, então, ainda mais agora com os feriados, essa coisa, ela está com bastante trabalho. Então, eu ressuscitei o meu kimono lá e vim dar uma força para a molecada hoje aí. E a gente ajuda da forma que pode. Obviamente que Foi a primeira experiência aqui? Aqui de judô, sim. E o que você sentiu hoje? Deu uma saudade, viu? Nossa, eu preciso conversar com a minha filha depois, contar para ela. Meu, é muito gratificante, é muito gostoso você pisar no tatame de novo. Fico assim, importante que eu noto, eu só fico observando, as crianças ficam em silêncio, elas assumem realmente o que está sendo falado. Exatamente, é impressionante. O esporte ele muda vidas, ele cria disciplina. A minha filha treinou desde os 6 anos e meio por vontade dela, porque eu fui para jogar bola num clube e ela viu o pessoal treinando judô e pediu para começar. Olha. E ali começou. E ela fez um treino e falou, se o senhor não comprar kimono, eu não treino mais. E eu fui na antiga Casa Brasileira, você lembra? Comprei um kimoninho para ela, kimoninho bem
simplesinho, e começou dali para frente 121 medalhas. Ela Que tem isso? 121 medalhas, campeã brasileira de judô, terceira por equipe, E campeã outra coisa, paulista. Sidney, se você não apoia naquele momento, Exatamente. perdia tudo isso. E olha, para mim, ela chorava. Às vezes eu chegava do serviço 11 horas da noite e no outro dia, 3, 4 horas da manhã, saía com ela para torneio, com a academia. E na metade do caminho eu descia e já voltava para trabalhar. E ela ia embora chorando, porque ela via o tamanho do sacrifício. Mas faria tudo de novo. Faria tudo, né? Com muito prazer. Eu Quer falei dizer, para ela. plantou, tá colhendo, né? Exatamente. É uma história de vida. É uma história de vida. São muitas, mas muitas histórias para contar nisso aí. Ela teria que estar um dia para contar para o senhor aí. Fazer um podcast com ela. O quanto que a gente lutou. Eu, homem, fazendo trancinha no cabelo dela, e ter cuidado do kimono e a coisa. E olha, era muito. A gente gastava o dinheiro, porque você não ganhava, né? Só gastava, mas é um investimento. É um investimento. Na educação que ela tem hoje, na educação que ela dá para o filho dela, da forma que ela trata as pessoas. Está colhendo o fruto. Exatamente. Muito bem, muito bem. O que você pode deixar de recado para pessoas que às vezes estão aí aposentadas também, reformadas de alguma profissão, e tem um certo trabalho que ela faz, para ela ser um voluntário? Eu tive conversando essa semana com um amigo meu, e ele falou para mim assim, França, mas eu vou lá com você, eu não sei fazer nada. Dessa forma ele falou para mim, eu falei, como não? Você tem a mulher, você tem 2 filhos, você tem netos, você tem sua profissão, você é aposentado, você é uma história, você é vida. Você é uma história de vida. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Essa foi a falar para ele e ele falou, eu vou com você lá conhecer. Ele vai vir comigo. Se Deus quiser. Nem Nem que seja para contar a história. Mas temos aqui uma pessoa que conta histórias para as crianças e tem e aula de desenho, essas coisas e tal. Não me lembro o nome dela agora. Eu também não me lembro. Então, mas tem uma pessoa que faz isso. E ele, mesmo que ele venha aqui para contar, como eu já falei, vem aqui para falar da sua vida. Venha para mostrar Contar um exemplo. a vida dele. Venha para ser exemplo. Né? Que você vai lá, eu vou dar um abraço nas crianças, vou tomar um café com as crianças. Eu vou, entendeu? Sempre tem alguma coisa que você possa ajudar. Sempre tem. Qual é a avaliação que você faz do projeto Espaço Vida da Comunidade nesse tempo todo? Essencial. Essencial e primordial. E você sabe que não é fácil. Porque Não. Nós não temos verbas nem federal, estadual, municipal, fazemos na fé. É o que eu falo. Eu não sei se eu posso falar a história da doação das cestas no começo do ano, que a gente fez uma reunião e a Anice falou, ela vai me xingar depois eu falando dela, que a gente assiste 40 famílias. É verdade. Com cesta básica. E nós não temos um gato para puxar pro rabo. Isso foi, se não me engano, acho que numa terça-feira ou quarta-feira. Chegou na quinta-feira, chegou a doação. A providência. Exatamente. Ela mandou um áudio chorando e agradecendo para todos pelas orações e a gente vive da providência. E aquilo... E nunca faltou, né? Exatamente. Você veja o lanche das crianças, é diário. Não é? Exatamente. Os 2 períodos, cedo e à tarde. Exatamente. E aquilo dessas cestas básicas me tocou bastante, porque há 2 dias não tinha nada, não tinha uma cesta. Milagre. De repente a gente tinha. É uma providência. Para assistir as famílias. É uma providência divina. Isso aí é uma coisa que eu tenho comigo aqui. A gratidão. Em primeiro lugar a Deus. Em segundo lugar as pessoas que ajudam. Amém. E para a gente que está aqui. E para o senhor que tem o espaço para a Nice, para a Érica. Enfim, para a equipe toda. Tanto os voluntários quanto o pessoal daqui da comunidade mesmo. Que a gente forma esse corpo, né? Por isso, sabe, Cid, que a gente pede sempre à comunidade, seja um associado, né? Seja um colaborador, com quanto você quiser, né? Porque hoje a gente é uma pequena empresa, nós temos 7 funcionários registrados. E não tem uma ajuda, isso é feito na providência de pessoas que nos ajudam. É um trabalho constante que a gente faz com muita alegria, com muita fé. Às vezes dá uma desbarrancada, daqui a pouco a gente sobe de novo. Levanta de novo. Né? Não desanima, não. Então é muito importante que você que é voluntário, você tem um curso qualquer, venha conhecer. Venha qualquer dia na comunidade, conhecer o trabalho social, o que a gente faz. E você, quem sabe, pode ajudar. Exatamente. Até esse amigo meu falou, como que eu faço para ajudar lá?
Eu passei os contatos aqui, com certeza ele vai fazer. Vai vir conhecer e vai começar a colaborar E também também. pode vir cada 15 dias, semana, como quiser, para fazer alguma coisa. Exatamente. Como você disse, às vezes tem os pequenininhos e os maiores. Reparte um pouco ali. Então, é o que a gente faz, né? Porque às vezes tem por exemplo, os maiores da tarde, eu estou fazendo um trabalho com ele com profissões. Porque a gente já foi conhecer a aeronáutica, até umas coisas que eu mesmo não sabia, que dentro da aeronáutica eles fabricam até as peças de aviões, eu não sabia. Eu não sabia, eu não sabia era também. só montagem para Então, mim. exatamente. Eles fabricam as peças, tem umas máquinas sofisticadíssimas lá. Nós fomos nas portas abertas da FEG, Olha só. conhecemos todos os lugares lá, né? Para você foi uma novidade também. Todas as áreas também, sim. Fomos do Bombeiro, onde a molecada se divertiu demais. Eu agradeço aí ao pessoal do Bombeiro, lá, ao comando do Bombeiro, e ao pessoal que apoiou a gente lá, colocou aquela roupa de combate a incêndio nas crianças lá e ali despertou muita coisa. Alguns já querem ser bombeiros, outros querem ser polícia, e outros que já estão quase na iminência de poder prestar para sargento da aeronáutica, que foi uma orientação. Maravilha. Nós temos o Cid, não sei o nome dele, não me lembro agora, é que ele passou pelo projeto e hoje é policial militar e serve em São Paulo. Mandou uma foto dele lá com farda, com tudo, quer dizer, era um menino que passou pelo projeto. Olha que maravilha. Isso dá uma alegria muito grande. Isso É gratificante saber que estamos fazendo. Eu vou dar um exemplo bem claro e bem clássico agora. Tantos amigos meus, né, que eu conheci pequeno, conheci bem mais jovem que eu, e foram para a polícia, e ontem eu recebi uma visita de um amigo em casa, que desde pequeno ele me olhava. Eu chegava fardado, ele via, e, nossa, mas o que é isso? Isso aqui tem e tal. Eu falei, meu, você quer ser polícia, tem que se comportar. E ele começou a regrar a vida dele, melhorar a vida dele. Pois ele reprovou no exame, se não me engano, acho que 9 vezes ele reprovou. Que isso? Ele reprovou no exame psicotécnico, né, o último exame. Mas ele estava no exame, já estava prestando para outro, e a gente não pode deixar de engrandecer a persistência, a coragem e a vontade dele. E ontem, qual foi a minha surpresa? Ele foi na minha casa. Ele poderia ter mandado um WhatsApp? Poderia ter mandado um WhatsApp. Claro. Não, ele falou, eu vou lá. Ele foi em casa, embaixo de chuva, me chamou até, minha mulher até estranhou. Ó, tem um amigo seu te chamando, não vou falar seu nome não, viu? Aí ele chegou a me dar um abraço, me te convidar para a formatura. Que coisa linda. Eu consegui a formatura dele essa semana. Eu consegui. Falei, meu... Não te dá uma emoção alegre no coração? Meu, não é que você espera da pessoa, mas é muito gratificante. Gratificante. A pessoa vir e falar, meu, você me apoiou, você me ajudou. Você foi ponte para mim, né? Exatamente, você me mostrou o caminho, você mostrou como é que eu fazia. Você acompanhou às vezes que eu fiquei frustrado aí por ter reprovado. E agora eu te falar que eu consegui, acabou o curso. Vai fazer um estágio aqui em Campos do Jordão, né, uma operação inverno aí. Mas está muito feliz, agora já é casado, já tem um filhinho também, que é uma belezinha, filho dele. E é gratificante demais você ver que você ajudou uma pessoa para o caminho certo. Louvado seja Deus. Nós já estamos aí quase já caminhando para o final do nosso programa, mas eu queria que você, alguma coisa que não foi perguntado, que você falasse, seria bom. Olha, hoje como eu falei desde o começo, gratidão é a palavra. Eu acho que não existe a pessoa falar que ama uma pessoa se ela não é grata pelo menos a Deus. Amém. Eu acho que a gratidão é a palavra-chave. Eu sou grato a Deus, sou grato à minha família, porque eu acredito, eles vão dar risada quando eles verem isso. Eu acredito que eu melhorei bastante. Eu era muito estressado, era muito... agitado. Exatamente. E depois que eu me aproximei mais de Deus, eu melhorei bastante. Louvado seja Deus. Eu não é que eu era uma pessoa ruim, mas eu era sei. muito estressado. E hoje eu peço para as pessoas, quem puder, ajuda a comunidade. Quem puder, ajuda o irmão. Muitas vezes você pensa assim, vou ajudar aquela pessoa lá da televisão. Você não sabe nem para onde vai aquilo. Se você olhar para o lado da sua casa, para o seu bairro, para o vizinho, você vai ver que tem uma pessoa que está precisando de uma blusa, está precisando de um cobertor. Você veja a quantidade de roupas usadas que a gente recebe aqui. Quanto faz a alegria das mães quando vem aqui, né? Que é distribuído para elas. Exatamente, eu mesmo... Você trouxe bastante. Vou falar, mas não é para me engrandecer, Eu não é sei. nada disso, não é nada disso. Nós trouxemos aí vários sacos de roupa, pego lá com meus filhos, com minha mulher, com a minha filha, que é casada, que já não mora ali, mas e a gente pega, traz aqui e separa roupa de criança, e ainda mais serve. agora. Então, ajuda as pessoas, procura ajudar as pessoas.
Não vai te doer nada. E pelo contrário, ó, eu vou falar uma coisa para você. Você vai ganhar muito mais. É verdade. É Ah, verdade. Se cumpre. não aguarda a recompensa, mas ela vem. Amém. Então, gratidão é a palavra. Eu queria fazer agora um ping-pong aqui com você. Então vamos jogar aqui. Eu faço uma pergunta e você responde. Um hobby. Meu futebol. É mesmo? É. Você joga bola? Não sou bom, né? Mas a gente corre, né? É um feliz palmeirense, né? Não. Isso não faz parte da verdade. Eu sou corintiano sofredor, mas sou corintiano. Eu sabia disso. Um livro que você chama a sua atenção. Hoje, a Bíblia, o mais atual que existe. Não morre, né? É o mais atual. Não dá pra você dizer, eu já li. Você pode procurar o que você quiser, que você vai achar a resposta lá. Toda a resposta Você da quer Bíblia falar tá sobre ali. sua família, lê Eclesiástico. Exatamente. Você vai falar tudo sobre sua família, sobre seus filhos. Tudo isso. Tudo que você quiser tá ali. E outra coisa, você lê hoje, lê amanhã, se você ler daqui a uma semana é coisa nova. É atualização diária. Do espírito, porque exatamente. se cumpre Sim. é uma palavra viva e eficaz, que faz o efeito dela. Exatamente. Agora, um desafio. Um desafio, sempre ser melhor que ontem, nunca melhor do que ninguém. Amém. Que bonito. Que bonito. Um sonho. Pegou, hein? É impossível. Mas só cuidar de que eu gosto. Emocionou. Não é fácil. Uma palavra que descreve o Sidney. Uma palavra que eu acho que perseverança. Perseverança. Amém. Queria agora, debaixo dessa emoção, eu sei que você é um homem de Deus, Deus trabalhou muito no seu coração e não desistiu de você. Nunca. Não desistiu. Nunca. Hoje você reflete tudo que você faz na vida de família, do projeto social, como gratidão a ele pelo que ele te fez. Você não está pagando ele, está devolvendo o amor. Exatamente. Que ele te teve. Exatamente. Que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse uma mensagem que você gostaria que as pessoas realmente acreditassem que pode ser mudada a sociedade a partir de uma criança e com a força também de quem quer ser voluntário para ajudar. Exatamente. Falar para você que está nos vendo, está ouvindo, a qualquer hora que for, que vocês visitem o projeto. Se você não acredita, se você acha que não funciona, venha ver essas carinhas aqui. Venha ver esses olhinhos aqui. Quando saem, quando treinam, quando faz a aula lúdica, quando conversa com a psicóloga, que precisa de alguma coisa, quando sai cansado do treinamento do Mione, sai cansado do judô do Sensei Paulo, que eles chegam para tomar um lanche para ir embora, a alegria deles. Por estar aqui, que a gente já perguntou para eles. Quantos deles querem estar aqui? Todos querem estar aqui, ninguém está aqui obrigado. Então, se você puder, ajuda. Porque essa criança vai te ajudar depois. Essa criança, ela vai ser o início, um pontapé inicial, para que outras crianças venham para o projeto e que outras crianças vejam que o nosso mundo tem conserto. O nosso mundo pode melhorar, mas cada um tem que fazer um pouquinho, precisa fazer muito. Se cada um fizer um pouquinho, a coisa já melhora. Mas vamos fazer só a nossa parte, pelo menos por enquanto. Quando você puder fazer mais, você faz mais. Quando não puder, você faz um pouquinho menos, mas faça. Saia do comodismo. Venha fazer como eu falei, uma visita. Venha ajudar. Colabora com a comunidade. Você vai ajudando as crianças. É como eu falei, se você não acredita, venha ver. Venha pessoalmente. Comunidade e equipe, anuncia-me. Amém. Que palavras bonitas, né? Você sabe, a comunidade fica aqui no bairro do Bom Jardim, é a nossa casa-mãe, é uma sede. Aqui não tinha nada, nós construímos isso que você vê aí no fundo. Fomos construindo aos poucos, construímos salões do projeto social, sempre evangelizando, mas também dando o pão àquele que precisa. Quando fala em pão, fala no ensino, fala na educação, Exatamente. no esporte, em tudo que a gente pode fazer.
venha visitar a comunidade. É aqui no bairro do Bom Jardim, pegando a Estrada das Pedrinhas, mas bem antes, né? É. Passou a Matriz Nossa Senhora das Graças, terceira rua esquerda, você sai em frente à chácara. Será uma alegria recebê-lo como visita. Venha visitar a comunidade, venha no dia do projeto, segunda, terça e quarta, de manhã ou à tarde, para você participar disso, no seu coração. Olhar o que está fazendo, como se diz, venha ver. Né? Venha ver. É como você disse, você não vem ver o externo, você vem olhar nos olhos das crianças a alegria que elas Henrique, têm. só mais um adendo. Hoje eu bato numa tecla onde hoje as pessoas precisam ver para crer. É verdade. Então, Tem muito Santo Tomé ainda. venha ver. Venha ver. E eu faço ainda mais uma coisa sobre os testemunhos. Dá o seu testemunho. Você que recebeu uma bênção, você que recebeu uma graça, Amém. você que foi agraciado com qualquer coisa, dê o seu testemunho. Porque muitas vezes as pessoas vêem na televisão, mas eu não conheço. De repente, o Henrique dá um testemunho e as pessoas, nossa, peraí, mas eu conheço o Henrique. Eu trabalhei com ele, eu conheço ele, eu não sei de onde, eu tive com ele em tal lugar. Pô, então o negócio realmente é verdadeiro e as pessoas acreditam quando veem. Quando vem que é uma pessoa conhecida que recebeu uma graça, recebeu um milagre, recebeu uma bênção, você está proclamando a palavra de Deus. Você está ajudando a divulgar e a proclamar a palavra dele. Amém. Cid, só tenho que agradecer a Deus pela sua presença. Foi muito rica a sua partilha. E é isso que nós queremos passar para as pessoas. Testemunhos, esforço, alegrias, apesar de tribulações, ela nem nos fere quando a alegria vem. Exatamente. Não é? Parece que não existe problema quando vem uma alegria. Como você disse, às vezes a gente vem para cá cansado, como você vem, se desloca do outro lado da cidade. Quando você vê as crianças, parece que é outro mundo. Muda tudo, né? Muda, você volta diferente. Exatamente. Então, nossa gratidão em nome de toda a comunidade, do projeto social, todos que aqui trabalham como voluntário. E um grande abraço à sua família, que você seja esse homem realmente que se aproxima de Deus e tem um lugarzinho guardado lá no coração do Pai. Amém, amém, amém. Muito obrigado, meu irmão. Eu é que agradeço. Deus lhe pague. Muito bem, você acompanha o podcast. Nós vamos voltar a semana que vem com mais uma entrevista. E o assunto, você sabe, ele é diverso. Cada um trazendo aquilo que pode cooperar com a sua vida, com o seu crescimento, com a mudança da nossa família. Eu, Henrique, fundador e missionário da comunidade, me despeço de você, desejando a paz no seu coração. A paz. Na paz nós encontramos solução para tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.